A paz do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 23, no seu versículo 4, nos diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Muito pouco se sabe sobre o vale da sombra da morte. Alguns acreditam que Davi estava fazendo uma figura poética, outros acreditam que o vale da sombra da morte era um vale real que ficava ali nos limites de Jerusalém, na região de Judá. O fato é que, independente de ser uma figura poética ou um lugar real, o Vale da Sombra da Morte não é um lugar onde se deseja estar, porque o Vale da Sombra da Morte é o pior lugar possível para alguém que ainda está vivo, porque se já estivesse morto, não haveria por que temer, mas aquele que está vivo, ele não vai querer estar no Vale da Sombra da Morte, porque se a sombra da morte está neste local, isso quer dizer que a qualquer momento a dona da sombra pode chegar e ceifar a vida daquele que está vivo. Mas o que Davi está dizendo aqui é que ainda que ele andasse nesse lugar tenebroso, ainda que ele andasse no pior lugar para um ser vivo, ainda assim ele não temeria mal algum. E por que ele não temeria mal algum? Porque Davi tinha certeza da presença do Senhor na vida dele. Davi confiava no Senhor seu Deus. Davi sabia que podia confiar, pois Davi já tinha muita experiência ao longo dos anos. Ele sabe que foi por causa do amor de Deus por ele que ele foi capaz de proteger as ovelhas malhadas, de leões, de ursos. Foi por causa do temor ao Senhor, da reverência dele ao Senhor, que o Senhor deu a glória de ter derrotado um grande gigante, um guerreiro que amedrontou todo um exército, e aquele jovem foi capaz de enfrentá-lo. Foram por essas experiências que Davi sabia que ele podia contar com seu Senhor. A conquista de Jerusalém, a promessa de Jerusalém que foi entregue na mão de Davi, a alegria de trazer a Arca da Aliança de volta a Jerusalém. Então Davi sabia que ainda que ele andasse pelo vale da sombra da morte, ele não precisava temer, porque a presença do Senhor dos Exércitos, o Jeová Sabaote, estava com ele. E dentro dessa confiança, portador dessa confiança, Davi ainda nos mostra mais. Ele fala que ele não precisa temer mal algum, ele não precisa temer nada por causa da presença do Senhor. Ele diz claramente: porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Infelizmente, muitos pastores, muitas pessoas têm feito uso errado desta ferramenta. O cajado é de uma vara muito grossa. O cajado não é feito para bater nas ovelhas, pois se a ovelha for golpeada com o cajado, ela irá se machucar, ela irá se ferir. O cajado dos pastores de Israel, eles tinham uma espécie de gancho na sua ponta, eles se encurvavam na ponta, na extremidade superior. E a intenção do cajado era ser uma extensão da mão do pastor. O cajado não era usado para punir as ovelhas. O cajado era utilizado para resgatar as ovelhas quando elas se colocavam em situações perigosas. Por exemplo, bebendo água no rio, a ovelha começa, se ela estiver com muita lã, a inchar. E ela não consegue mais andar e começa a afundar. Então, naquele momento, aquela curvatura do cajado, ela permite que o pastor pegue aquela ovelha pelo pescoço e traga ela de volta para a segurança. Cajado não é para bater, cajado é para resgatar. Quando a ovelha está um pouco preguiçosa e precisa de um direcionamento, um susto, o que vai ser usado é a vara, que tem uma madeira muito mais fina e cujo objetivo é apenas dar um susto na ovelha, para que ela vá na direção adequada. Então, quando a ovelha começa a andar para o lado errado e ela toma uma varada, ela não vai se machucar, ela simplesmente se assusta e volta para a direção que ela tem que ir. Que nós possamos ser pastores, sacerdotes, sábios, que saibam a hora de usar o cajado e que saibam a hora de usar a vara. E principalmente como, porque a vara e o cajado devem trazer consolação. Senhor meu Deus, soberano e eterno Pai, que neste dia, Pai, nesta hora, cada pessoa que ouvir essa mensagem, Senhor, possa ser impactada pela glória do Teu nome. Senhor, meu Deus, meu Pai, que essa passagem, que esse devocional venha atingir aquele que precisa, Senhor, aquele que está passando por um momento difícil, para que ele saiba que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, ele pode confiar em Ti,
Por isso, ó Pai querido, Pai amado, eu te agradeço, eu te glorifico, porque ainda que as nossas batalhas venham, o Senhor é muito maior e nós temos a Tua presença, a Tua vara e o Teu cajado que nos consolam. E por isso eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aqui quem está falando é o pastor Rogério Vilar. Fiquem na paz do Senhor. Amém.